Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Neurocol. Eu me chamo Lara Brito, estou aqui com o médico Alessandro Cardoso, que veio para tirar algumas dúvidas, mais dúvidas aí que por acaso você tiver. Aliás, falando em dúvidas, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você pode deixar suas dúvidas aqui dentro do YouTube, nos nossos comentários? Deixa sua dúvida aqui que a gente vai pegar para poder te responder, mandar para você depois, posteriormente, falando com vocês, esclarecendo um pouquinho. E é até interessante também vocês aí participarem conosco, que pode ser um tema do nosso próximo bate-papo. Então já fica essa dica aí também. E outra coisa, não esquece aí de nos seguir nas redes sociais para a gente poder mandar todo esse conteúdo aí para esse mundão. Doutor Alessandro Cardoso, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Olá, obrigado pelo convite. Coisa boa. Para tirar as dúvidas aqui do pessoal. Pois é, doutor Alessandro, eu quero falar um pouquinho sobre rotina, porque eu imagino assim, né? A gente já falou aí num episódio anterior sobre a medicina, que ela exige muitos sacrifícios, que precisa estudar muito, fica menos horas com a família, menos horas com os amigos, e depois de formado, isso piora ou melhora? Piora bastante, mas piora primeiro para melhorar depois. Sim. Quando a gente termina a especialização, na verdade, você cai dentro da realidade, né? Que é o mercado, que é trabalho, que é empreender, porque a gente é autônomo, né? Mas da mesma forma dá uma assistência à saúde qualificada. Então a rotina no início piora, até pela necessidade de operar muito, trabalhar muito, ganhar experiência para ao longo do tempo a gente conseguir ir lapidando tudo isso. A rotina do médico recém-formado, ela seria como? São os plantões que tomam mais tempo? No início da carreira, eu estou há quase 20 anos de formado, mais de 15 anos em neurocirurgia e cirurgia de coluna. No início você dá muito plantão, trabalha muito com urgência, tem menos experiência, então a gente acaba não sabendo os atalhos, né? Para o trabalho, para a cirurgia, tudo. Então o início é muito mais sacrificante. Ao longo do tempo isso vai melhorando em alguns aspectos e piorando em outros. A responsabilidade aumenta, a cobrança até de si mesmo para o resultado é maior, o nível de exigência dos pacientes, dos convênios, tudo vai aumentando, então o foco muda um pouquinho. Tá? É menos exigência física, digamos, mas por outro lado a carreira vai te exigindo cada vez mais. E você acha que para se tornar um bom cirurgião, até para quem aí pretende, né, seguir essa carreira, é a prática que faz um bom cirurgião? Com certeza. A prática também, né? Então, assim... O estudo nem se fala, né? O estudo seria em primeiro lugar, mas o médico que tem muita teoria e pouca prática, aí não tem como ir a campo. É o que eu pergunto para os pacientes. Você prefere um cirurgião que estude muito ou que tenha operado muito? Uma boa pergunta também. Não é? Às vezes até a gente se pergunta. O ideal é que você consiga conciliar as duas coisas, mas tem coisa que leva tempo. Então, por mais bem informado que seja um cirurgião, ele recém-formado não tem a experiência que alguém que está no mercado há 10, 15 anos. Tá? Então, assim, a rotina vai ser sacrificante no início, como eu te falei, para a gente conseguir construir isso. Eu tenho 15 anos de cirurgia de coluna, trabalho muito, acordo às 5 da manhã todos os dias, às 7 da manhã estou no consultório, o dia que eu opero, 6 da manhã estou no hospital. Tá? Então isso é sacrificante, mas eu preciso disso, eu estou mais bem disposto de manhã, eu descansei legal à noite, eu consigo fazer um consultório agradável para mim e para os pacientes, eu consigo dar atenção a tudo que precisa e eu consigo fazer as cirurgias com mais capricho. Eu costumo falar hoje, assim, até para minha assistente, que vai muito em cirurgia comigo, que a gente tem que trabalhar por excelência. Excelência não é um ponto de chegada, é um horizonte. Tá? Então a minha meta é sempre fazer tudo com capricho em busca de excelência. Então o paciente que está na mesa de cirurgia é minha prioridade. Se vocês, o pessoal que trabalha com a gente consegue ver que, por exemplo, no centro cirúrgico eu não uso o celular. Tá? Na sala de cirurgia eu peço para ninguém usar, que o paciente ali é o mais importante. Concentração e foco né? total. Hoje a gente tem, do mesmo jeito que vocês veem em redes sociais, tudo, a gente tem muita informação, né? Muita coisa atrapalhando, muito barulho, os problemas chegam a todo tempo e aquelas 2, 3 horas ali da maior parte das cirurgias é a única coisa que eu tenho que fazer, tá? Minha mulher tem
o costume de resolver os problemas, ela sabe que o foco ali é outro. Até para te dar esse suporte. A gente tem Acaba que a família entra na medicina indiretamente. Todo mundo. Né? Não só compreendendo que é algo sacrificante, mas dando um suporte igual você, de repente, daria para a tua empresa prosperar. Sim, eu entendi. Doutor, e ainda falando sobre rotina, você acha que um médico, né, para ele se tornar, você falou de excelência, né? Um médico para se tornar excelente, para ele ser gabaritado como um bom cirurgião, seriam quantos anos de prática até você falar assim, não, se qualquer especialidade médica, se ele tiver tantas horas de cirurgia, eu posso considerá-lo, pode-se considerar um bom médico? Você acredita que são quantos anos? Claro, depende da tua formação, né? A gente faz 5 anos de residência. Então, depende do volume de cirurgias que você tenha feito. Quando você sai 5 anos de residência, você sai muito cru ainda? Totalmente. Total, né? Você viu tudo, mas não tem experiência para nada. Entendeu? Você precisa, tanto que, por exemplo, eu agradeço a Deus ter tido o benefício de trabalhar 10 anos com o SUS, onde a gente operava muito casos mais graves, que geralmente acontecem no SUS, e pacientes que são muito mais fáceis de lidar, assim, sabe? É uma coisa muito humana. Se você perguntar, todo mundo que trabalhou com SUS tem vários defeitos, várias dificuldades, né? Porque a gente falta estrutura, muito, mas por outro lado tem esse lado humano, de doença, de experiência, de uma troca de talvez favores, assim. Mas eu agradeço muito ter pego uma grande experiência nos primeiros anos. Como eu te falei, a residência te dá capacidade, mas não experiência. Me formei, terminei a especialização. Em média, 5 a 10 anos, pelo menos. Depois de feito essa parte, esse trâmite todo que geralmente é habitual. Tanto que a gente considera o ápice da carreira de um cirurgião próximo dos 45, 50 anos. Mesmo? É muita coisa. É muita coisa. Quem estiver pensando em aposentar perto disso, esquece. E a carreira médica começa tarde, né? Assim, eu me formei com 22 para 23, mas depois tem especialização, depois você entra no mercado. Começa o quê? Com 30 anos? A carreira? Depois de... Não, a carreira como médico começa mais cedo, né? Porque quando você está na especialização, você já é médico. Você já é médico. Né? Mas aí depende de quando você sair, mas a maioria é próximo dos 30 anos. E para a gente finalizar esse nosso podcast aqui, como que é a sua rotina hoje? Assim, entre... família, consultório, cirurgias? Como eu falei, assim, como eu já tenho um tempo de estrada, eu tento me programar. Eu costumo falar até para os pacientes que assim, eu começo cedo para terminar cedo. 5h30, 6 horas da tarde, quero pegar meus filhos na escola e ir para casa. Então, você assim, tem essa preocupação também, né? Que o trabalho não é a todo custo, que existe uma vida além do trabalho. Né? Prioridades. Além de você ali dar essa assistência para porque você também trabalha com famílias, né? Não é só questão do paciente. Não. Então você também prioriza a sua. A minha saúde mental e física influencia no meu trabalho. Prioridade número 1, minha família. Depois, trabalho, religião e saúde física e mental. Se eu conseguir conciliar essas 3, minha família está protegida e eu consigo fazer o meu melhor. Então eu tenho dia de consultório, tenho dia de cirurgia e tento, como eu falei, estabelecer essa rotina para eu não precisar operar à noite, operar final de semana, ter urgências. Não que eu não goste, eu gosto, mas isso prejudica o rendimento no dia seguinte, né? Se precisar, você está disponível. Mas você ou alguém da equipe vai estar à disposição. Tanto que nos hospitais que a gente atende, a gente sempre tem algum da equipe disponível. Mas é lógico que eu tento deixar a turma que chegou depois para fazer essas urgências. Já teve paciente de eu internar, está internado na sexta-feira, a cirurgia autorizar sexta tarde. Doutor, o senhor me opera amanhã? Eu falei, não, se for urgência, eu peço para alguém da equipe operar. Mas amanhã tem futebol dos meus meninos, está marcado, é prioridade. O senhor espera até domingo? Espera. Domingo de manhã o senhor me opera. Aí eu vou domingo operar o paciente. Às vezes a gente consegue e tenta sempre conciliar essas coisas, tá? E até por isso a gente trabalha em equipe, porque se houver necessidade, sempre alguém do grupo com qualidade vai resolver. E eu achei interessante que nesse podcast você usou muito a palavra excelência. Um médico de excelência, você procura fazer seu trabalho com excelência. E qual que foi o segredo da Neurocol para trazer essa excelência para o grupo?
não tem um segredo específico, né? Talvez a forma como a gente começou, né? Eu e o Cristiano voltamos para a cidade onde nascemos, onde tem nossa família, começamos um trabalho entre irmãos, onde a gente não tinha até hoje preocupação em justiça, quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, quem está ganhando mais, quem está ganhando menos. Então, dentro dessa base, com a nossa assistente, que é a Arinalda, minha esposa, que é neuropsicóloga, a gente foi construindo uma base muito forte. Tanto que hoje a gente trabalha como grupo, mas de forma individual. Cada um estabelece a rotina que é mais saudável para ele, mas sempre um cobrando do outro essa excelência, para ter um resultado bom. Então, isso aí você já contou um pouquinho para nós aí desse segredo aí que deu super certo, onde os pacientes são muito bem assistidos. Então, essa palavra é o que a gente precisa procurar, né, na hora de procurar um grupo, procurar um médico, sempre aquele que se preocupa com a excelência, que é o bom serviço, a boa entrega, a dedicação. E quem não faz isso no trabalho, não faz em casa, não faz fora de casa. Você é a mesma pessoa em todos os lugares. Exatamente, não tem como separar. Exatamente. Tá certo, doutor Alessandro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo, aí você falar um pouquinho da sua trajetória, dos seus anos de estudos aí e ver com a seriedade e com a excelência que você leva a sua profissão. Muito obrigada. Agradeço a todos.